Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Poliana Ranieri, sou psicóloga clínica, trabalho sob a ótica da psicologia analítica junguiana e hoje eu trouxe uma frase do Jung para refletirmos juntos, que diz que todo conhecimento espiritual é uma imagem e uma imaginação. Bom, para Jung, se uma pessoa diz que é iluminada, tanto faz, isso não faz nenhuma diferença. Sendo verdade, é um fato psicológico. Não sendo verdade, também é um fato psicológico, porque diz respeito às ilusões dessa pessoa com relação a essa verdade que ela acredita, que ela desenvolveu. Bom, vou dar um exemplo, vou dar vários exemplos, mas o primeiro exemplo que eu quero dar é com relação a uma pessoa psicótica. Por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, que tem ali uma alucinação, ela vê uma pessoa e ninguém mais nesse ambiente está vendo essa pessoa. Para o psicótico, aquilo que ele está vendo é real. Ele está realmente vendo aquela situação, aquela pessoa. Então não adianta eu bater de frente com essa pessoa e brigar com ela, porque aquilo é uma realidade para ela. Outro exemplo, eu dei primeiro um exemplo de um psicótico, agora eu quero dar um exemplo só de uma pessoa que não tenha, que não seja psicótica. Uma pessoa tem uma percepção, com um sentimento com relação a algum fato que aconteceu no seu relacionamento. Ela tem um ressentimento muito forte. Uma outra pessoa pode chegar para ela e dizer: nossa, mas não faz sentido nenhum você ter ficado ressentida, eu não fiz por mal. Mas aquilo é real para aquela pessoa. Né? Então, nós estamos falando de fatos psicológicos. É um fato psicológico que aquela pessoa vive, o que ela sente é real. Pessoas que passam por depressão, ansiedade, por crises existenciais e angústias muito fortes, podem sentir assim até dores por conta desses sentimentos. Pode vir uma outra pessoa e falar: nossa, que banal, que ridículo você sentir isso. Não faz o menor sentido. Para você, não, que nunca sentiu. Mas aquela pessoa que está sofrendo, para ela, é real. Então, quando o Jung diz que todo conhecimento espiritual é uma imagem e uma imaginação, a gente entra nessa mesma esfera. E isso é real para a pessoa. Vocês podem perceber que cada religião ali vai ter um tipo de crença, vai acreditar em alguma coisa, em algum símbolo, especificamente falando. E as pessoas, elas têm muita questão muito fervorosa com aquilo que ela acredita. É real para ela. E isso, eu até falo que é uma das coisas mais bonitas que a psicologia me ensinou, é olhar para o outro sem julgamentos. Porque se eu consigo respeitar as crenças, opiniões, mesmo que sejam dogmas dos outros, eu estou vendo aquela pessoa como uma pessoa que tem fatos psicológicos dentro dela, que ela manifesta aquilo que é real para ela. Então, dentro desse conhecimento espiritual, existem assim as crenças e é tudo uma imagem, porque tudo são imagens e símbolos que nós temos contato, e uma imaginação também. Porque se a gente pega um espiritualista que diz: eu sou iluminado, né, que se auto-intitula iluminado, é real para aquela pessoa. Se for verdade, ok. Se não for verdade, ok também, porque é real para ela, mesmo que ela esteja imersa em uma ilusão. Agora, uma coisa é a gente perceber a realidade a qual a pessoa está submersa e acredita de fato naquilo, independente da circunstância, da situação. Né? Pode ser numa situação religiosa, numa situação no relacionamento, dos sentimentos, aquilo que cada um sente é real para essa pessoa, certo? Agora, outra questão é: essa realidade traz transformações, traz mudança, traz saúde mental ou não? É aí que está o pulo do gato. Porque se uma pessoa tem experiências
transcendentais, experiências luminosas, independente da religião, independente da sua crença, independente se ela está numa meditação na sua casa, não acredita em nada, mas gosta de meditar porque percebe que a sua mente se aquieta. Essa pessoa tem experiências luminosas, transcendentais, ali naquele momento. Essas experiências, esses símbolos e arquétipos que essa pessoa tem contato, está trazendo transformação na vida dessa pessoa, no seu cotidiano, ou ela continua confusa, continua tendo sentimentos de muita tristeza, de muita raiva, de muita angústia, continua maltratando as pessoas, não consegue se organizar, não consegue ter um autodesenvolvimento na sua existência, então ela não passa de uma imagem e uma imaginação, uma ilusão que não vai agregar em nada. Agora, ainda que essa pessoa tenha, de fato, contatos luminosos e aí realmente se sintam um ser iluminado, vamos dizer, o exemplo que o Jung dá, tá, gente? Não sou eu que tô dando esses exemplos, depois eu posso até ler um trechinho aqui para vocês do livro. Se essa pessoa tem esse contato, mas tudo bem, ela tem esse contato, mas tá trazendo transformação para a vida dela, interna, de verdade, não de mentirinha, tá? E para os que estão ao redor, né? Tá trazendo saúde mental para ela e para os outros. Então, que bom. Então, essa imagem, ela continua sendo uma imagem, continua fazendo parte dessa imaginação, dessa constituição psicológica, mas aí ela tem uma força de transformação. Todas as imagens, elas carregam em si esse potencial. Todos os símbolos, arquétipos, os insights, os sonhos, eles trazem uma força psicológica. Só que a gente precisa ter a disciplina e a sabedoria de poder usar isso para nossa transformação, para que isso realmente faça efeito na nossa existência. Senão a gente só vai vivendo, recebendo e se liga a isso e não produz nenhum tipo de mudança, de nenhum tipo de transformação. O importante é que ela traga essas transformações. Eu vou ler um pedacinho do trecho aqui desse livro, do Jung, para que vocês compreendam um pouco melhor, e depois eu quero fechar esse vídeo falando um pouco, fazendo uma outra reflexão. O iluminado, ou o que alega sê-lo, julga, em qualquer dos casos, que o é. A opinião dos outros nada significa para ele em relação à própria experiência, ou seja, não vai mudar nada, ele vai continuar acreditando naquela experiência, porque ele teve uma experiência para ele pensar isso. Mesmo que esteja mentindo, sua mentira seria um fato psicológico. Sim, ainda que todos os relatos religiosos nada mais fossem do que invenções e falsificações conscientes, que tem gente que faz isso conscientemente, pasme, poderia ser escrito um tratado psicológico muito interessante a respeito de tais mentiras, com o mesmo rigor científico apresentado pela psicopatologia das ilusões. Olha quão profundo é isso. Né? Então, ele relaciona esse fato psicológico dessa mentira com as ilusões que cabem dentro da psicopatologia, né? Dentro ali das psicoses, por exemplo. A pessoa que está ali achando que tem alguém perseguindo, que tem uma tendência psicótica. Então, ele compara isso, né? São ilusões. Eu gostaria agora de fazer uma breve reflexão com relação à nossa vida cotidiana. Porque de nada adianta a gente falar de espiritualidade, de saúde mental, de símbolos, arquétipos e sonhos, e experiências transcendentais, seja ela independente da religião, independente da forma como a pessoa teve essa experiência, nada adianta a gente falar dessas experiências se elas não estiverem trazendo transformações, mudanças na vida prática dessa pessoa. Se essa pessoa não está fazendo modificações nos seus padrões mentais, na sua forma como fala com os outros, na forma como se trata, como trata os demais, como leva a sua vida, né? Não adianta nada se a pessoa realmente não está interessada em aprofundar mesmo no seu autoconhecimento, conhecer suas sombras mesmo. E atrás de toda sombra, a gente carrega ali uma luz da consciência, da nossa compreensão, das nossas potencialidades. As nossas potencialidades, muitas vezes,
estão escondidas, abafadas por causa das nossas sombras. E essas sombras são inúmeras e são diversas e por diversos motivos elas estão na nossa Constituição. Então, autoconhecimento, espiritualidade, transcendência, todo esse assunto que eu vou trazer aqui, ele está relacionado ao nosso cotidiano. Então, a gente precisa fazer o quê? Para se conhecer, para ter esse contato cada vez mais forte com o luminoso, para que essas transformações, que essas experiências tragam transformações de fato para a nossa existência, é nos auto-observarmos diariamente, focar a nossa mente. A nossa mente é muito traiçoeira. Às vezes a gente está focado no autoconhecimento, a nossa mente escapa para algum lugar e vai procurar inúmeras distrações. É importante a gente ter esse sentimento de presença, de, sabe? Eu não estou falando aqui, gente, de cor, de esse papo de... Não tem nada contra, tá, gente? Mas assim, não é um papo coach que eu quero ter com vocês aqui. Eu quero falar de fato. A gente precisa, é importante para nossa saúde mental que a gente esteja conectado com a gente mesmo, com o presente, com o que a gente está fazendo. Cuidar da nossa presença, de viver cada instante com, sabe, com inteireza, sabe, se entregar para o que você está vivendo nesse momento, né? Você está com um momento com teu filho, com tua filha, é o momento deles. Não, a gente às vezes tem que tomar um certo cuidado, principalmente nos dias de hoje que a gente tem a tecnologia na palma da mão, né? O celular o tempo inteiro, para não ficar se distraindo. A gente tem que ter uma mente focada. Então, uma pessoa que quer se autoconhecer, que quer aprofundar, que quer ter sinceridade nessa busca espiritual, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, precisa desenvolver, antes de mais nada, uma mente focada, uma mente que tenha, não sai desse foco, focada mesmo, disciplinada era a palavra que eu estava querendo falar. Disciplinada, uma mente que não vai sair desse foco, de viver o momento presente, de estar ali cada instante. Às vezes teve uma reação de tristeza, angústia, né, que não está conseguindo elaborar, que não sabe de onde vem, procurar ajuda, porque a ajuda de um profissional da área da saúde é importante para que esse autoconhecimento ele floresça, para que a pessoa entenda de onde vem, que ela consiga resolver essas questões mentais, emocionais, que muitas vezes não são fáceis. Falar de espiritualidade é bonitinho no papel, é bonitinho ouvir as pessoas falando, preciso ter uma mente focada. É bonitinho, é legal a gente ouvir isso. Mas na prática, gente, não é fácil. Eu venho aqui também para desmistificar essa floreada que tá o espiritualismo, porque não é uma batalha constante, o tempo inteiro, e não é da gente com os outros, é da gente com a gente mesmo, é da gente com a nossa mente, porque a nossa mente ela dispersa, então a gente precisa estar o tempo inteiro focando a mente de novo, trazendo recursos para a nossa vida, e isso nós psicólogos podemos trazer aqui diversas ferramentas, mas cada pessoa vai ter que encontrar a ferramenta que lhe é mais favorável. Por exemplo, a pessoa pode ouvir músicas que vão elevar a sua mente, que vão elevar os seus sentimentos e que vai te ajudar a ter energia para continuar fazendo as outras tarefas da vida, ou desenhos, ou mandalas, ou tá com a arte, escrever, conversar, fazer movimentos saudáveis e que direcionam essa mente sempre para a sua edificação, sempre em rumo a seu auto-melhoramento, seu autoconhecimento. Existem muitas ferramentas, mas muitas vezes nós nos perdemos e nós precisamos estar sempre voltando essa mente para o foco, se necessário buscar ajuda e não sofrer sozinho, porque nós vivemos em sociedade por um motivo, não é à toa que a gente vive em sociedade, senão estávamos todos cada um numa caverna. Então nós precisamos uns dos outros para que consigamos agregar valor, inspirar, fortalecer, dar a mão, puxar aqui, trazer para perto para que possamos todos evoluirmos juntos. Espero que tenha ficado claro e que tenha sido um vídeo útil. Eu não costumo pedir, mas eu vou fazer um pedido aqui no final do vídeo. Acho que pouquíssimas pessoas costumam ficar até o final do vídeo, né? Mas existem muitos casos muito sérios de depressão profunda, de crises existenciais,
tá cada dia pior, assim, porque a vida nos cobra muito, a vida nos cobra por todos os lados. A vida material, que é manter a vida, é a sobrevivência. Então, tem muita gente precisando desse conhecimento. Então, se você pensar em alguém, lembrar alguém, compartilha para que essa pessoa também possa se reerguer, que essa pessoa possa encontrar um motivo para ela conseguir estar viva, um motivo para ela conseguir lutar pela própria existência, que ela consiga encontrar palavras que vão lhe edificar e lhe ajudar a retomar o sentido da vida e que ela possa também ser auxiliada com técnicas que nós psicólogos damos aqui na internet, que não são poucas que tem por aí, para que a gente consiga ter essa mente focada, equilibrada, rumo sempre à nossa edificação e à nossa saúde mental. Espero que tenha contribuído. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.